É isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre Altered Carbon. Altered Carbon, primeira temporada. Primeira temporada. Nesse episódio vamos fazer algo diferente do que a gente faz normalmente. Algo completamente diferente. Completamente diferente. Vamos falar sobre a temporada inteira. Sobre a temporada inteira, porque a gente não fez episódio por episódio quando essa série saiu. E foi um erro. Erramos feio. Erramos. E vai sair a segunda temporada agora, semana que vem, dia 27, eu acho. Exatamente. E a gente quer fazer a segunda temporada. Então a gente vai falar sobre a primeira. Dá pra poder falar a segunda daqui a pouco. Pinceladas gerais a respeito da primeira temporada. Exato. Então se você não assistiu a primeira temporada, pode assistir. Mas agora nesse primeiro pedacinho a gente não vai dar spoiler. A gente só vai falar num geral. E depois, no segundo bloco, a gente fala com spoiler, é isso? Pode ser. A gente não tinha combinado isso, o Tico tá desesperado agora. Ixi. Então vamos lá para o primeiro bloco de 15. Não, vamos lá. Primeira coisa que me chamou a atenção nessa série, quando eu assisti, foi o cuidado estético que eles têm. Sim. Porque é como se você pegasse um Blade Runner, tá, e tirasse um pouco da fumaça. Tá. Tira um pouquinho da fumaça, limpa um pouquinho. Realmente é muito fumacento. Tira a fumaça e coloca um pouco mais de luz. Mais luz. Tá. Verdade. É a estética do Altered Carbon. Verdade. Tem menos coisas flutuando no ar, assim, também. Menos sujeira no ar. É menos poluído mesmo. Agora... Tem menos chuva. A chuva não é aquela tempestade que você não vê o que está acontecendo na sua frente. Tem chuva, mas não o tempo inteiro, assim, né? Porque é uma série cyberpunk. Não é o cyberpunk bem clássico, né? Porque pelo menos... Tematicamente eu acho, não acho esteticamente o classicão, mas tematicamente é super clássico, né? Sim. É que assim, pelo menos de filme, né, que eu vejo super cyberpunk como é que é? Anjo de Guerra, alguma coisa assim. A gente vai colocar uma foto aqui, daí vocês vão saber que filme. Já colocamos, parece. Viu? Já saiu a foto, inclusive. E é muito bom, muito cyberpunk mesmo, né? Você vê cena com pessoas com próteses robóticas, explicitamente robóticas, né? Realmente parece Borgs, né? Com coisas mecânicas no corpo e tudo mais, mas não sendo uma coletividade, né? Sim. E eu acho muito interessante, mas realmente esse tipo de coisa não aparece muito. Todas as implantes e coisas do tipo em boots no corpo, né, são todos esteticamente invisíveis, né? Até porque no Altered Carbon, né, a grande questão que ele criou esse mundo é que eles conseguem guardar a consciência num disco que é implantado aqui na nuca. Isso, mas isso é spoiler? Não, isso é construção de mundo. Isso é o conceito do filme. Sem essa tecnologia a história não existiria. Né? Que eu acho muito... Que é legal pra caramba. Eu acho muito legal isso. Então, assim, partindo desse conceito, se você estragou o seu corpo, você perdeu uma perna, sei lá, você perdeu um braço, a princípio você não precisa reimplantar. Você pode trocar de capa. Você troca de corpo. Eles até falam, né? Trocar de capa. Até é o termo, né? Não é uma capa, né? Não na verdade, é sleeve, né? É uma manga. No conceito de uma manga de camisa, assim, né? Mas, enfim, uma capa, né? Como foi traduzido aqui. Eles traduziram como capa, E... Então, acho que por isso também que a gente não tem essa reconstrução, esse transhumanismo do corpo. Porque o corpo você pode trocar.
Então você pode ter um outro corpo humano. O que é uma... O que, a princípio, esse é a linha narrativa principal da série toda, assim, da temporada toda. Porque logo que ele é reencapado no primeiro episódio, né? Porque ele ficou lá no gelo durante 250 anos, né? Isso aí é o primeiro episódio, então não é spoiler. Né? Primeira cena. Primeira cena. Ele tá acordando nesse novo corpo, né? Quando ele tá saindo desse lugar que reencapa o cara, né, e tal, a gente vê uma criança que o corpo foi danificado lá, tal, não lembro. Acho que ela foi atropelada. Foi atropelada e ela é reencapada no corpo de uma senhora, né, de uma idosa. E ela tá, não sei o que, tá sofrendo com a mudança, né, assim. Então, já tem também uma outra conversa com uma outra temática do cyberpunk, que é a corporação, né? Quem tem muito dinheiro, quem é muito rico, muito influente, muito poderoso, tem acesso a boas coisas. Né? Então vão ter as melhores capas, vão ter os melhores equipamentos, vão ter as melhores moradias, e quem não tem dinheiro, tem esse corpo dessa véia aqui, ó. Quer reviver tua filha nesse corpo aí? É o que tem. Uhum. Então a população geral, o pessoal que não tem dinheiro, que é todo mundo, tem que se virar com as sobras, né? Ninguém quer esse corpo aqui. Você precisa de um corpo? Tem esse aqui, ó, né? Tanto que tem uma outra hora lá na frente, tá, não sei o que, alguém tá com o corpo machucado lá e tal, não sei o que, e ele vai no hospital lá, você precisa me ajudar, tá, não sei o que lá, e ela fala, não, precisa cobrar adiantado, tá, não sei o que lá, ele fala, como assim, tal, fica um negocinho de ou paga ou não vai ser atendido. Tipo, não tem plano de saúde. Né? Não tem o plano de saúde, né? Ele fala assim, mas você não vai atender e tal, não sei o que. Ela fala, não, claro que a gente vai atender. A gente não recusa ninguém. A gente não recusa ninguém, é só entrar na fila. E tem uma puta galera, assim, tipo, e a pessoa vai morrer, assim, né? Então, aí ele vai lá e acaba pagando com uma biometria, ele dá um cuspe lá no negócio. O que é curioso, né? Como que essa biometria tá ligado com ele, sendo que o corpo muda, né? A biometria é do corpo, não da capa. É da capa, não do... Exatamente, né? Sim. Mas, enfim. Eu acho que eles devem deixar na central, olha, tal pessoa... Tá conectado, tá com assim, essa... exatamente. Esse corpo tá com tal pessoa. Com essa capa, né? Exato. Essa capa tá com tal pessoa. Uhum. Enfim. Por outro lado, é uma série que é um outro tema cyberpunk também super clássico, é o niilismo do universo, assim, né? Tudo é muito voltado pro prazer físico, o prazer imediato, né? Então é uma série que tem que tirar a criançada da sala, né? Porque tem muita nudez, tem violência gráfica constante, né? Assim, mas a princípio tem bastante nudez na série, né? O que a princípio pode parecer não, é só pra ganhar mais audiência e tal. Aí que tá uma coisa muito interessante, é muito legal. Não é agressivo, é muito natural. Faz sentido aquela nudez naquela cena. Sim. Não é aquela coisa que você... aquela cena que não tem motivo pra ter aquela nudez, né? Aquela cena que você percebe que obviamente é só pra tipo, chamar público, alguma coisa do tipo. Não. Construído de uma maneira muito natural. Sim. Né? E curiosamente, enquanto essa sociedade é muito apegada ao prazer físico, né, ao prazer carnal, ao prazer imediato ali, né, eles também têm uns bares de realidade virtual. Então eles entram, eles colocam sensores na cabeça e eles pagam por... tipo uma lan house, né, paga por tempo. E aí ele fica X tempo dentro desse construto, né, essa realidade virtual. Isso também é muito explorado nessa série também, Sim. Né? Que é esses mundos paralelos, né? O mundo real e o mundo digital, né? Isso é muito legal. Porque a pessoa não é mais o corpo. Uhum. A pessoa é só aquele disco. Uhum. Né? Se uma pessoa não tem corpo, ela ainda pode ser conectada e entrar nesse mundo virtual, né? E conversar com pessoas e tal. Ainda existe isso, né? E mais... o corpo é tão
secundário, é tão descartável, que tem as prostitutas, por exemplo, que são pagas pra deixar os caras matarem elas, né? Porque, tipo, matar o corpo, né? Tá, tudo bem, mata esse corpo aqui, depois alguém tira o meu chip aqui, o meu pendrive, bota no outro corpo e me encapa em outro corpo, né? Tem rinhas, né, de briga humana. Tem rinha de pessoas, né? Então, tipo, o corpo não é mais a coisa mais importante, assim, né? Apesar deles buscarem esse prazer carnal ao extremo, né? Justamente por esse desapego ao corpo. Tá aí uma coisa muito, muito interessante, que aí eu acho que já entra em filosofia, já entra em um monte de coisa que a gente mesmo, aqui mesmo, a gente não considera o corpo, de certa forma a gente não considera o corpo como agente, né? A gente pensa, quando a gente fala eu, é tipo a minha alma, minha mente. É a voz dentro da nossa cabeça. Né? Exatamente. É aquilo que controla o nosso corpo, né? A gente realmente tem essa sensação de serem duas coisas, né? Uma coisa é o corpo, a gente não consegue ver como uma coisa só, ou só uma coisa, né? Sim. A gente realmente pensa mente ou alma controlando o corpo. Sim, como se fosse uma coisa meio remota, né? Exatamente. E essa série explicita muito isso, porque torna-se realmente palpável, visível, né? Essa questão da alma como sendo aquele cartuchinho. Como sendo cartucho, Tanto que tem a morte real. Exatamente. Né? É engraçado que, por exemplo, quando em outros filmes, né, quando a pessoa quer dizer que o perigo é sério, o cara bota a arma na testa do outro, né? No Altered Carbon eles botam na garganta, porque o tiro vai sair e vai estourar o cartucho. O cartucho, né? Então é o cartucho que é importante, não é o cérebro, é o cartucho. O cérebro é só uma maneira que o cartucho tem de se conectar com o resto do corpo. Isso. Né? Então o que importa é o cartucho. Porque se o cara tomar um tiro na cabeça, mas o cartucho estiver em ordem, alguém tira o cartucho e bota em outro corpo, reencapa o cara e vai pra... Continua a vida, né? Exatamente. E a série gira... O plot principal da série tem um cara muito poderoso, que é um Matusalém, né? Os Matusalém, né? Tem esse grupo de pessoas que são os Matusaléns, que são os muito ricos. Que eles são muito ricos justamente porque eles vivem muito tempo. E quanto mais tempo eles vivem, mais ricos e poderosos eles ficam. Exatamente. Mas por quê? Porque eles podem ficar se clonando, Eles se clonam, Ou seja, eles podem ter infinitos corpos deles mesmos e mesmo podem ir passando um pro outro. Mesmo que ele mude de corpo, se ele quiser, ele em si continua estando vivo. Sim. Né? Mas os mais poderosos começam a clonar o mesmo corpo. Então ele tem várias cópias do mesmo corpo. Só que tem duas maneiras de você fazer isso. Tem como você clonar pela maneira tradicional de clonar o corpo, através de uma célula, você clona aquele corpo e tal, e você tem que fazer esse corpo crescer. Uma gestação, né? Tem que gestar esse corpo lá numa máquina. Ou tem como você imprimir o corpo. Puta, isso eu acho que esse legal. É tão caro que nem os Matusaléns conseguem fazer, né? Assim, a vontade. Né? Tipo, é uma coisa muito cara, precisa ser feito com muito cuidado. Imprimir um corpo é muito caro. Né? Então, geralmente, os Matusaléns preferem se clonar pelo meio normal de clonagem, que tem que gestar e esperar aquele corpo envelhecer e tal. Mas tudo bem, o cara é imortal, ele pode esperar 30 anos, né? E pegar o corpo dele mais novo. E a história começa com a morte desse Matusalém. Ele morre. E detalhe, ele é tão rico e tão poderoso que os mais ricos e mais poderosos, eles têm um sistema de backup nas nuvens. Literalmente nas nuvens, porque o negócio chama a cabeça nas nuvens, né? Um servidor gigantesco de informação que tá em órbita da Terra, tá lá em cima. E o que acontece? Uma vez a cada 48 horas, ele atualiza o backup dele lá em cima. Então, se o disco dele morrer, ele tem como renascer 48 horas antes.
Né? Ele não vai ter consciência dos últimos 2 dias. Mas ele tá vivo lá. Né? Então ele tem o backup dele. O que acontece? Esse cara foi morto e ele não sabe como ele foi morto, ele não sabe quem matou, e ele contrata o Takeshi Kovacs, que... Legal, porque Takeshi é um nome oriental e Kovacs é um nome... Eslavo. Eslavo, né? Então, assim, eu acho bacana também que mostra o quanto a nossa sociedade vai ficar mesclada, né, no futuro, vai se misturar, porque é um mundo globalizado, é um mundo que gente tá indo pra tudo quanto é lugar o tempo inteiro, então as culturas se misturam. Muito mais globalizado do que é hoje. Do que hoje, porque hoje a gente é um mundo globalizado, mas nós somos globalizados mais talvez por cultura do que fisicamente, assim, porque as pessoas ainda costumam viver a vida inteira no mesmo lugar. Sim. Apesar de se comunicar com gente do mundo inteiro a qualquer momento. E ainda é muito difícil ir para outros países, outros lugares e tudo mais. Né? E então ele contrata o Takeshi Kovacs para investigar o assassinato dele, né? O que é uma outra conversa com o cyberpunk clássico, né? Porque o cyberpunk ele se inspira muito no noir, né? Nos filmes de noir, de investigação, aquele é um detetive durão que vai atrás das informações, que vai conseguir a qualquer custo e tal. E eu acho muito legal como foi feito aqui também. Uma coisa que eu li, eu não reparei quando eu tava assistindo os episódios, mas eu li um cara comentando, é que eu não fui confirmar essa informação, mas depois, pensando assim, meio por alto, eu falo, puta, acho que é mesmo. Todos os episódios, os títulos são títulos de filmes noir. Então eles foram atrás, pegaram os filmes noir clássicos, pegaram os títulos e titularam os episódios com os títulos dos filmes noir clássico, e os títulos fazem sentido com a história que está sendo contada naquele episódio específico. Que legal. Putz, a hora que eu li o negócio, eu comecei a juntar uma coisa. Putz, esse título existe mesmo, tá nisso aqui? Isso é muito legal. Eu não consegui ver todos, não fui atrás da informação, mas os que eu lembrei assim de cabeça, então faz sentido. Então talvez seja uma informação válida. Então, mais uma conversa aí com a base do cyberpunk, né? Que é essa investigação e tal. E o Takeshi, ele já está num outro corpo, né? Que é um corpo super... eles falam logo que ele foi reencapado. Esse corpo é muito caro, tal, não sei o quê, porque ele tem memória muscular de artes marciais e o cara é super alto, super forte. E tem neuroadrenalina pra reagir mais rápido às coisas. Tá? Então é um corpo super da barra pesada. Assim. Então o cara que pagou esse corpo pra ele é um cara muito poderoso, né? Enfim, e ele tem uma personagem junto com ele que é a Cristina Ortega, né? Que é a policial, né? Que é ela que estava no caso inicialmente, né? E aí quando ele é contratado, ele acaba tendo que trabalhar com ela. E, cara, ela é a personagem mais legal que tem. Puta, eu adoro ela. Porque ela é muito legal. Ela é muito o que o Takeshi tem de fechadão e não deixar transparecer as emoções, ela é só emoção o tempo inteiro. Ela tá o tempo inteiro pra fora, assim. Tá sempre brava, sempre gritando, sempre batendo em alguma coisa. Xingando em espanhol. Ela é divertida demais. Eu adoro ela. Ela é muito boa, muito boa. É muito bom. Cara, logo que ela apareceu assim... Primeiro episódio eu falei, ok, mais um personagem que vai ser a mulher durona, que consegue fazer tudo e tal, não sei o que. Eu falei, puta, já sei como é que eles vão fazer essa personagem. Cara, como eu tava enganado. Porque, não que ela não seja durona. Porque enquanto ela vai nessa linha, ela é humana pra caramba, assim. Muito, né? Ela é muito orgânica, ela funciona muito bem, assim. Muito natural. Né? Ela é real, essa personagem. Né? A Ortega é legal pra caramba. Putz, pra mim tinha que ter uma série dela. Com certeza. Beleza, acabou essa temporada. Faz um spin-off só da Ortega agora. Vamos ver ela resolver as coisas. Só rapidinho, ó, vai ter a segunda temporada, né? Eu quero muito que ela apareça. Pois é, né?
Porque, eu bom, acho que provavelmente ponto, não vai, né? Porque são nesse histórias ponto não é diferentes, mais segredo pra ninguém, a segunda temporada não é com o mesmo ator, né? Sim. Porque, de novo, eles têm uma mina de ouro na mão, né? Porque eles podem simplesmente mudar de ator quando eles bem entenderem. Eles podem fazer um 007. Não precisa ser o mesmo ator sempre, né? O 007 mudou porque o outro deve ter morrido. Botaram o outro cara que é o novo 007. Beleza. Segue a vida, é um novo agente. Esse, beleza, ele não tem mais aquela capa, ele tem uma nova capa. Beleza. Exatamente. Putz, isso é muito Agora, a gente não legal. sabe quanto tempo vai ter passado entre a primeira e a segunda temporada. A gente não sabe se é logo em seguida, tipo, no mês seguinte ele já tá lá de volta, ou se ele ficou dormindo mais 100 anos. Então, a gente não sabe, né? Antes da gente pular pro bloco dos spoilers, uma outra coisa que conversa direto com o Cyberpunk clássico é... o que tem de grupos, alguns religiosos, alguns não, que não aceitam esse transhumanismo, assim, esse abuso, essa invasão do industrial em cima do orgânico, né? Então, nessa série é muito representada pela Ortega e pela mãe da Ortega, né? Que eles são super religiosos e eles não acham que a pessoa tem que ser imortal, que ela tem que sempre ser reencapada e ter um novo corpo e continuar que não pode a vida reencapar, né? Tem que ser aquela vida, aquele corpo e pronto. É que nem hoje, por exemplo, né? Tem pessoas que, se você tem uma parada cardíaca e tal, você não pode ser reanimado, né? Não, teve a parada cardíaca, a pessoa acredita que não tem que ser reanimado e o médico não pode reanimar. Não né? sabia dessa. Tem O que eu sabia só era não podia fazer transfusão. Não pode, tem religiões que não deixam fazer transfusão de sangue, ou transfusão de algum órgão, enfim. Tem religiões que não acreditam ou acreditam em algumas coisas. Ó, isso aqui não pode, tal, não sei o que, e ponto, não pode. Nesse futuro, é o mudar de corpo, que não pode. Essa alma tem que estar ligada com o corpo que nasceu. Uhum. Então você vê muitas pessoas não querendo ser reencapadas, né? Isso eu acho uma coisa muito legal que eles até caramba. exploram exatamente isso, né? É justamente as pessoas não poderem ser, mesmo quando são assassinadas e tudo mais, não poderem voltar pra denunciar quem matou, e tudo mais por causa dessas questões religiosas. Que é uma história de pano de fundo que depois faz um certo sentido, mas assim, de pano de fundo que tem uma lei sendo votada lá, se vai ser aprovada ou não, se eles podem ressuscitar não, reencapar a pessoa, ou nem reencapar, mas só ligar elas num construto virtual para a pessoa poder testemunhar pela própria morte. Né? Então essa lei precisa ser aprovada ou não e tal, e a princípio não pode, né? Não pode fazer nada. Não pode religar a pessoa, né? O que faz com que os assassinos saiam livres, né? Bom, é isso? Sem spoiler, é isso? Dá tempo de falar mais um pouquinho? Acho que dá. Bom, uma coisa que eu... Não, vamos deixar pro próximo bloco. Então, próximo bloco, a gente já volta. Bom, é isso aí, estamos de volta com o segundo bloco. Agora com spoilers, mas não ainda. Com spoilers, mas daqui a pouquinho. Dá pra segurar mais um pouquinho. Ó, eu já vou falar uma coisa que me incomodou muito. Que, considerando o quanto eu gostei muito da série, é pouca coisa, assim. Tá. Né? É só, tipo, um detalhe. Não é tão detalhe, mas vamos lá. O quão a tecnologia é pouco evoluída e desenvolvida em comparação ao que parece ser este universo. Vou explicar. Tá. O que eles, pelo menos o que eles descrevem e tudo mais, é que, tipo, pelo menos centenas de outros mundos já foram colonizados. Sim. Ou seja, que viajar entre estrelas, ou seja, eles já têm naves espaciais gigantescas, já podem... Existem comércio entre sistemas solares. Uhum. Ou seja, a impressão é que dá que, tipo, 20% da galáxia já está colonizado.
Tá. Né? É uma vastidão, pelo menos a impressão que eles dão é que é uma vastidão equiparável ao que é a a Federação. Sabe, de muitos mundos, muito grande. A diferença é que eles não precisam viajar fisicamente, né? Não precisam... Então... Porque eles transferem sua consciência para um outro corpo e reencapa lá. Então, as pessoas, sim, a consciência, sim. Mas, por exemplo, de qualquer maneira, as coisas têm que ser construídas lá. Ou seja, pelo menos... Alguém foi lá um dia... Alguém foi lá. Com a mochilinha. Teve uma... Não, mas de qualquer maneira, teve que construir uma infraestrutura lá. Ou seja, teve uma puta nave que chegou lá, uma nave colonizadora que construiu uma certa indústria para poder construir as coisas no planeta, esse tipo de coisa. E a impressão que dá é que, tipo... A gente tá em 2070, né? As tecnologias e o que está sendo mostrado na série dá a impressão de que é uma tecnologia de 2070. Só que a gente já colonizou metade da galáxia. Fica um pouco essa distância, sabe? Tá, tem a estética da cidade, por exemplo. Não só a estética da cidade, mas, por exemplo... As armas não são tão avançadas. As armas, os prédios, o carro... O carro voa, pô. Mas ainda De Volta pro Futuro falou que o carro ia voar em 2019. A gente tá em 2020 e meu carro não voa. Mas, meu carro mal anda. Mas, por exemplo, ainda com foguetinho, não é tipo uma propulsão eletromagnética, energética, sabe? Okay. Tá, não, eu entendi o que você tá falando. Às vezes é... Por exemplo, tem uma disparidade ali entre... eu queria ver, tipo, naves gigantescas como em Star Wars... Ou em Tropas Estelares, ou Star Trek. Então, mas sabe o que eu acho? E eu senti muita falta. Eu não senti falta, sabe por quê? Porque a história é focada aqui. Todas essas coisas que você tá sentindo falta, elas estão lá. Só que elas estão onde a gente não tá olhando. Porque a gente tá olhando a investigação do assassinato de um cara. Sim, a gente não tá vendo o destino da humanidade em perigo a toda semana. Não é esse o ponto que a gente tá vendo uma história, um conflito de uma pessoinha. Então, mas a impressão que dá, que, por exemplo, em The Expanse é mais avançado do que aqui. Então, mas Expanse, a gente tá lidando com o destino da humanidade. Sim, mas, por exemplo, na investigação do Miller... enquanto ele não está conectado com o destino da humanidade, por exemplo, ele ainda está indo de uma lua para outra, ele está... Então, mas enquanto o Miller está sozinho dentro da cidade, a cidade meio que não é tão mais avançada do que o que a gente tem hoje também. Verdade. Depois que ele vai pro espaço, que tem as grandes naves e tem as coisas, aí sim. Mas essa... É que eu acho que é uma questão de pra onde que a gente tá olhando. Essas coisas estão todas lá acontecendo. A gente tá olhando esse pedacinho minúsculozinho aqui. Outra coisa também, que é relacionada exatamente com o que eu estou dizendo. Por exemplo, todas as imagens, todas as cenas que a gente vê o Takeshi Kovacs antes dele ser morto? Bom, antes da primeira morte que a gente tem conhecimento dele, que é lá na cozinha e tudo mais. Tá. Que aquela já não é a capa original, né? Não, então, aquela é a capa original. Ele japonês é a original. Então, eu acho que não. Porque ele tem duas capas japonesas. Ele tem aquela que morre na cozinha, que é a que a gente vê mais. Depois ele tem uma segunda capa japonesa, que um outro cara que vai lutar contra ele lá uma hora fala: o que você acha de me encontrar? Lutar contra você mesmo, porque ele sabia que o Takeshi já tinha usado aquela capa. Né? Então ele já foi aquelas duas capas. Mas eu acho que aquela que a gente vê do Takeshi, que tem as memórias dele com a Kel e tal, quando ele se junta com os... Como é que é traduzido? Os envoys lá. Bom, enfim, com aquele grupo lá, eu não sei como é que foi traduzido, mas enfim. Os emissários. Emissários. Quando ele tá junto com os emissários e tal, eu acho que essa capa não é a capa de nascença dele. Putz, eu achei que era. Eu acho que não, eu acho que essa capa já é uma outra capa. Tanto que tem uma hora que quando ele encontra com a irmã dele lá, que ela fala assim: não, a gente precisa trocar essa sua capa por uma capa mais... não gaijin, né?
Depois ela fala, não, por que você não quer trocar dessa capa e tal? Você tá tão apegado a essa capa e tal. Você costumava trocar de capa o tempo inteiro. Então me dava a impressão de que aquela capa já não era a primeira, assim. Ele já devia ter passado por algumas. Não, sim. Sim, ele passou. Só achei que aquela fosse a original. Não, eu não acho que aquela seja a primeira, não. Bom, de qualquer maneira, o que eu quero dizer a diferença tecnológica que é mostrada naquela época para a que é mostrada na série toda, que é 250 anos no futuro. Que são 250 anos de espaço aí entre as duas. Não tem diferença absolutamente nenhuma. Não tem. Isso me incomodou um pouco, sabe? Pô, 250 anos de desenvolvimento tecnológico, e não é o tipo de coisa. Aconteceu uma guerra nuclear e teve que reconstruir tudo. Teve que reconstruir tudo, assim, sabe? Baixou o nível tecnológico pra 0 e depois de 250 anos a gente chegou ao mesmo nível. Me deu um incômodo isso. Mas foi só isso que me incomodou. Bom, no que diz respeito a não sei se é a produção, mas como a história foi contada. Eu entendi. Não foi uma coisa que me incomodou, não, mas eu entendo a sua insatisfação com isso. Eu acho um apontamento válido, sim. Poderia ter um cuidado maior com isso, sim. Bom, mas em compensação, a crítica social mostrada na série é muito legal, muito boa e detalhada. Não é o tipo de só uma crítica social. Não, é denso. Sim. De conteúdo, por assim dizer. Sim. Muito bom, muito legal. Bom, agora spoiler de verdade. Agora, pá, spoiler. Puta, vou ter que sincar esse negócio, né, agora, né? Vai ser num momento aleatório, vou ter que botar aqui. Bom, a gente falou da Kel, né, que é a Kel Chris Falconer, né, que é uma namorada do Takeshi, que era líder dos emissários. Sim. Né? Tá bom. Lá depois, já pro final da série, a gente descobre que ela não é só a líder... Lá pro meio da série, eu acho. Lá pro do meio já pro final, quando as coisas já estão começando a se desenrolar. É o que você tá dizendo. Provavelmente é. A gente descobre que ela não só era líder desses emissários, porque o que os emissários queriam? Eles queriam acabar com o renascimento infinito, né? Porque eles acreditam que a morte nos define como seres humanos. E que se nós não tivermos a morte como um limite, nós deixamos de ser humanos. Então, e principalmente uma coisa que a gente começa a fazer atrocidades, né? E uma coisa que é muito não, mas que é mencionada com frequência é justamente a questão da renovação, né? Renovação de gerações. É justamente a questão de uma geração morre e a outra vem e constrói em cima do que aconteceu na outra, tudo mais. E realmente é aquela coisa de que se a outra geração que tá aqui não morre, ela não deixa a próxima geração crescer. Fica um desenvolvimento preso ali, né? Isso mostra... A gente vê pelo filho do Matusa lá. Exatamente, isso é mostrado tanto a microcosmo nessa família, né? De que o pai não deixa os filhos crescerem, como no macrocosmo, que são os Matusalém, os super ricos e poderosos, não deixando o resto da sociedade se desenvolver. O que talvez tenha uma leitura aí em relação à sua reclamação tecnológica, né? Talvez os caras estejam confortáveis com esse nível tecnológico, porque é onde eles conseguem controlar. Se a tecnologia começar a se desenvolver indefinidamente, eles podem perder o controle que eles têm. E quem tá com o osso não quer largar, né? Tá, ok, beleza. Né? Talvez tenha uma leitura aí, mas enfim. Então, acrescentando um pouco no que exatamente você disse, né? Justamente essa questão da concorrência, né? De justamente ver ter um grande conglomerado de empresas e tudo mais, ela só tem o surgimento de outra tecnologia quando uma outra tecnologia vem e consegue aparecer para tomar conta das seguintes, né? Se tem uma coisa que não deixa nada
crescer, as ideias novas não brotam, né? Sim. Ou é aquela coisa, né? De que brotou uma boa ideia aqui, a grande corporação e tudo mais compra a ideia para ela não existir, né? Pra não existir, é. A ideia é minha agora, mas eu não vou desenvolvê-la, né? É, exatamente. A gente vê muito isso, tipo, a grande empresa de petróleo que compra as patentes de uma super bateria, mas deixa lá no estoque. Ok. Talvez tenha uma leitura em cima disso aí. Mas enfim. Então esses emissários, eles querem acabar com essa tecnologia dessas células, né, que guardam a consciência das pessoas aí, né? É uma sigla, HT, não sei das quantas, né, que é o chipzinho lá. Mas enfim, eles querem acabar com esse chip através do quê? Através de um vírus. Então a Kelchrist, ela cria esse vírus. Vai mudar o algoritmo, né? Vai mudar o algoritmo, eles querem simplesmente mandar lá pra Central Zona pra todo mundo começar a receber o vírus e vai acabar com isso. Então a hora que todo mundo vai ter 100 anos. Todo mundo tem 100 anos. A hora que morrer, morreu. Morreu. Passou 100 anos, já é. Pode até trocar de capa, mas o disco vai durar 100 anos só. Exato. O que é interessante, né? Seria uma atualização interessante da tecnologia dela, né? Olha, eu continuo fazendo com que as pessoas possam viver bastante, não tenham mais as limitações do corpo, mas a gente reintroduz a morte, a pessoa morre. Pessoas morrem, o que vai fazer com que as pessoas voltem a ser humanas, né? Ter essa ligação com a mortalidade, né? Então, tem até a leitura religiosa, né? Porque, tipo, a pessoa toca o terror aqui na Terra, depois você vai se ver com alguém, você vai ser julgado lá em cima, né? Ou lá embaixo, enfim. Vai ter alguém, alguma entidade superior vai te julgar depois. Agora, se eu não morro, eu posso fazer o que eu bem entender, eu não vou ser julgado. Não é mais problema, não vai ter problema. Agora, 100 anos tem um limite aí, então eu vou ser julgado eventualmente. Então a pessoa começa a ter... Bom, eu sou um pouco contra esse conceito de que você precisa ter uma entidade superior para te julgar para você ter um juízo de valor decente. Eu acho que nós podemos ser pessoas decentes sem que alguém vá nos julgar depois. Não, com certeza, né? absoluta. Mas enfim, concordo com ele, sim, tem esse argumento, né, de que sim. Se eu sou imortal, eu não tenho que pagar pelas coisas que eu fiz, né? Então gera as atrocidades que a série nos mostra, né? Os caras contratando a prostituta para poder abrir um buraco de faca nela, para poder enfiar o pipi no buraco da faca, porque eu não tenho mais tesão por nada na vida, então eu quero, quanto mais escrotidão eu conseguir fazer, talvez eu consiga um pouquinho de emoção na minha vida, né? Enfim. Lá do meio pro final da temporada, a gente descobre que a Kelchrist, ela não só é líder dos emissários, como ela é a criadora da tecnologia. Ela que desenvolveu a cápsula. Ela que desenvolveu como transferir a consciência para essa cápsula para poder reencapar as pessoas em outros corpos. Porque ela queria ser uma grande exploradora e queria conhecer vários mundos, né? Mas não tinha como ir, né? Então o que eu faço? Eu transfiro a minha consciência para esse negócio e eu mando esse negócio para lá. Né? Ou mando o arquivo, né? Manda só o arquivo. E lá faço o download e faço o que eu tiver que fazer. Sim. Então, muito legal. Cara, é ficção científica pra cacete, assim. Eu quero ver o que tem lá, eu quero enfrentar o desconhecido, eu quero olhar aonde não tem luz ainda, eu quero ir lá. E é muito legal. Aonde ninguém foi antes. E é muito, muito legal ver isso, essa questão da primeira necessidade, né, de querer explorar o universo e de ir para todo quanto canto do universo. A solução que é criar exatamente essa tecnologia e depois a consequência daquela tecnologia criada, né? Ela fala, putz, olha só o que eu fiz. Que é eu possibilitei que eu queria acontecesse, possibilitou que todo mundo tivesse acesso a maravilha do universo. Sim. Mas teve esse ponto negativo que é muito... Que é uma coisa que a maioria das pessoas que criam uma grande coisa não tem essa oportunidade.
Porque geralmente a repercussão da sua obra só vai vir muito tempo depois. A pessoa já morreu. Depois que você morre. Só que ela desenvolveu a imortalidade. Então ela vai ver as consequências do que ela criou. E ela descobre que não era tão bonito assim quanto ela estava imaginando. Uma coisa que acabei de pensar, relacionar isso com tudo que a gente está dizendo, com o Zima Blue. Sim. Que é uma... Do Love, Death and Robots. Exatamente. Zima Blue. Exatamente. Vou colocar o linkzinho aqui para o pessoal clicar. E é muito legal, porque é exatamente isso. O que ele faz, exatamente o que a líder da resistência, ela fez, né, inicialmente, né? Que é justamente conhecer o universo e sentir o universo na pele, né? É realmente... E aí é muito legal isso. Sim. Um detalhe, a Kelcris, essa não é a capa original dela também. Né? Porque esse não é nem o nome original dela. Né? Eles falam que ela tem um outro nome, né? Que é o nome da criadora, lá que eu não vou lembrar agora, mas enfim, ela era uma outra pessoa, ela criou aquele negócio e aí ela depois começa a ver o resultado e ela muda de capa e ela vira a Kelcris e ela funda os emissários e então ela se torna outra pessoa, né? Uma coisa que eu acho curioso, que eu não sei... Eu fiquei imaginando assim, mas eu não cheguei numa resposta. Vamos ver se a gente encontra essa resposta. Quando a pessoa é reencapada, como que a outra pessoa reconhece que é aquela pessoa, né? Porque... Que é exatamente uma das argumentações que o Takeshi faz, né? Assim, inclusive que a irmã dele usa o corpo da Ortega uma hora pra chegar perto dele, né? Então ela tira o chip, bota no corpo da Ortega e vai como Ortega encontrar. E aí eles estão conversando, não sei o que, e aí do meio do nada ele reconhece que é a irmã, né? E aí ela fala, você demorou muito tempo para descobrir quem eu era. Né? Então, tipo, como exatamente que a pessoa reconhece, né? Porque a gente reconhece as pessoas, tá muito ligado com a nossa aparência. Você bate o olho, olha o Tico vindo ali. Eu vejo de longe que é o Tico chegando. Agora, se você simplesmente chega aqui com um outro corpo, a princípio eu falo, quem é esse mano que tá aqui do meu lado? Quem é você, né? Eu vou demorar pra... Ah, não, é o Tico. Tanto que tem 2 casos desse, né, nessa série. Um é a avó da Ortega, que ela é reencapada sempre no aniversário dela, né? E ela é reencapada no corpo de um cara. E tipo, é mó cara grande, puta barbona assim e tal, não sei o que. Ele é tipo mó senhorinha, assim, mó boazinha e tal. Tipo, é reencapado em você. Tipo. É tipo a avó, só que pareço eu. Exatamente. Então tem essas bizarrices. É muito engraçado isso. E tem o outro lado, que é quando é o mesmo corpo. Não, tem o Takeshi. O mesmo corpo e outra pessoa naquele outra corpo, pessoa, né? Exatamente, é o assassino que tava tentando matar o Takeshi, né? O Takeshi que usa o corpo dele, também tem o cara que usa o corpo dele. E também o assassino usa o corpo que usa o corpo da avó. Também da Ortega. Então. E tem também o outro lado, que o Takeshi faz aliança lá com um cara. Esse cara tem uma filha que não tem mais um corpo porque ela tem um trauma gigantesco, que foi estuprada, foi morta várias vezes e tal. Foi torturada. E então ela não tem um corpo físico, ela é só o chip e ela vive num construto virtual. A mãe dessa menina, ela é reencapada no corpo de um cara, né? Então... E é legal porque na hora que ela se reencontra com o pai da menina, né? Ele tem aquele momento tipo, é você mesmo? Então ele demora um tempo pra reconhecer quem era, né? Então, como que será, né? Porque, por exemplo, em Battlestar Galactica, né? Que tinha os Cylons, né? Então eram 12 modelos lá de Cylon, né? Então tinha o Cylon que era eu, assim, e tem 1 bilhão de cópias minhas, só que cada um é uma unidade diferente. Mas quando eu encontro com outro eu, ou quando você, que também é Cylon, encontra comigo, você sabe exatamente qual número de série de Cylon eu sou, porque, tipo, os Cylons se comunicam lá, né? Por Bluetooth eles se comunicam e falam, eu sei qual Cylon é esse. Tanto tem uma hora que uma Cylon vira e fala,
essa é a que atirou em você, né? Fala lá pro Adama, né? Essa aqui é a que atirou em você. Então perdeu, não pode mais entrar aqui e tal, não sei o quê. Né? Porque pro humano normal é qualquer Cylon, mas pro Cylons eles se reconhecem. Aqui não, aqui, tipo, eles não têm essa comunicação, né? Eles não sabem quem é a pessoa até que realmente reconheça que é a pessoa através da conversa. Né? É curioso isso, né? Muito legal isso. Muito legal isso. Né? É bacana pra caramba. E, cara, como deve ser bizarro, né? Porque, tipo, simplesmente você muda de corpo e vou numa festa, sei lá, você é muito rico, vou numa festa e não quero ir com essa capa, eu quero ir com outra capa. Você aparece lá, pô, galera, cheguei. Quem é esse cara? A gente não convidou esse cara. Ah, não, é o Tico, pô. Mas é uma coisa interessante, por exemplo, isso acontece até mesmo em coisas não físicas, quando você não tá realmente falando com a pessoa em si. Por exemplo, você tá conversando comigo online, no computador. Aí, de repente, outra pessoa entra no lugar. Dependendo da conversa, como que tá, você consegue reconhecer. Você percebe, não é tal pessoa falando. E isso. Por outra coisa, acontece também, por exemplo, você vai ligar numa loja. Você tem tal produto, tá, não sei o que? Não, tem, tá, não sei o que. Você conversa ali com a pessoa. Quanto que tá, pode pagar assim? Você conversa ali com a pessoa, tipo, 5 minutinhos. Você tem uma pessoa, você sabe quem é essa pessoa. Então, beleza, eu tô indo aí pegar. Aí quando você chega lá, você fala, eu falo, não, foi comigo que você falou. Né? Aí você demora esse segundinho assim pra você ligar. Putz, aquela conversa com essa pessoa. Aí você encapa, né? Aquela pessoa naquele corpo. Agora eu sei quem é esse cara, né? Antes eu só tinha uma imagem, tinha uma ideia de quem era, né? Agora tem uma imagem, né? Aí você faz a ligação, né? Isso deve acontecer o tempo inteiro nesse universo, né? As pessoas terem que ligar aquela ideia da pessoa com aquela imagem momentânea ali, né? Porque daqui a 10 minutos pode não ser mais aquele corpo, né? Bom, outra... Vamos fazer mais um bloco? Vamos, porque tem coisa pra falar. A gente já volta. É a temporada inteira que a gente tem que falar. Vai ter 15 blocos. Bom, estamos de volta. Terceiro bloco. Voltamos! Bom, eu queria falar sobre uma coisa que... Uma coisa que me incomodou. Mas me incomodou... lado positivo, assim, foi um incômodo proposital que deu certo. Tá. Tipo, os propositais são bons. Não é um incômodo de produção que não deu errado, como a última vez. É justamente o desprezo pela vida, sabe? Não só um pouco de todo mundo, justamente por essa questão da capa, né? O corpo em si não é nada, né? Sim. Mas a questão justamente dos Matusalém, sabe, de que as pessoas não são nada. Até, por exemplo, a irmã do Takeshi, né? A Rei, ela fala das pessoas normais, assim, como vagalumes, né? Não só pela questão de serem insignificantes como insetos, mas eu acho que também a questão justamente acho que ali falar vagalume e não formiga, por exemplo, justamente por essa questão da luz. A luz é muito pequena, muito ínfima, né? Sim. A luz como sendo a vida, né? Sim. Aparece e acaba logo, né? Sim. Uma cena que me incomodou, duas cenas que me incomodaram bastante, justamente o jantar que o vilão principal aí o Bancroft, ele dá, né, e reúne todos os outros... Não, o Bancroft não é o vilão, ele é e não é, isso que é bacana dele. Sim. Porque a vilã, o vilão mesmo, o mal da história, a força motriz do mal, é a irmã do Takeshi. Sim. O cara, o Bancroft, ele é o mal, mas ele é o mal secundário, porque
Sim, Ele é o mal da circunstância. Ele não acreditava que ele era capaz de fazer tal maldade. Tanto que quando ele descobre que foi ele que fez que se matou, né? Ele que matou ele mesmo, né? Porque ele fez as aberrações lá dele. Ele se apaga. Né? Porque ele não queria lembrar do mal. Né? Então ele é mal, mas ele é o mal que ele tentou evitar até quando pôde, de perder o contato com a humanidade. Mas o cara é um Matusalém, o cara tá vivo há sei lá quanto tempo. Então uma hora quebra, né, a ligação com a humanidade, né? E ele acabou de perder, então ele é mal. Ele ainda é o mal circunstancial. A Rey, ela é o mal premeditado. Ela sabia exatamente o que ela queria fazer. Ela era ela que eu acho que é o grande. Não, sim. Né? Mas enfim, o que você. Então, a cena que deu um certo incômodo bem grande, por assim dizer, que mostra a mesa de jantar deles, tem um tigre, eles estão comendo um tigre lá. Ah, sim. Putz, isso... Não sei, pra mim foi não, mas especialmente de novo, incômodo. Assim, de novo, é esse niilismo eterno, né? Eu preciso do meu prazer individual a qualquer custo. Me incomodou particularmente porque eu gosto assim, de bicho de maneira geral, mas eu gosto particularmente de tigres, né? Eu acho uma criatura tão maravilhosa, assim, né? Sim. E eu sou meio ecologista, né? É chato, mas... E foi meio... Sim. meio... incômodo. Sim, é. Não, lógico que é. Mas eu acho que é exatamente essa a intenção. Esse o ponto, né? E, olha como a gente não se importa mais com nada. Então, né? Como uma obra de arte, né? Essas coisas, ela é boa e eficiente justamente quando ela consegue transmitir a ideia que ela quer, né? Sim. Quando você quer transmitir horror e a pessoa, quando olha a obra, sente o horror, sente aquela repugnância, sente aquele nojo, aquela coisa e tudo mais, é porque a obra foi bem feita e conseguiu transmitir exatamente a ideia que queria, né? Sim. Nesse ponto eu acho muito positivo. Essa série, de maneira geral, conseguiu exatamente transmitir a ideia que queria, né? A outra cena, que é a cena óbvia, que é justamente a cena que o amigo do Takeshi lá, esqueci o nome, do pai da menina digital. Eu não peguei o nome dele também. Bom, ele tá lá de general, né? E ele vai lá na sessão de prazeres dele e tudo mais, né? E ia matar a menina, né? A sessão era pra matar a menina. E obviamente é muito... Não só é marcante pra gente, mas os próprios personagens, né? Os próprios personagens ficam... Nossa, né? E é isso, é realmente uma... Quanto dinheiro e poder infinito e ilimitado é ruim, né? Recursos infinitos são sempre ruins, né? São as limitações que nos definem, né? É como dizem, né? O poder infinito corrompe infinitamente. Infinitamente, né? Nós somos... Os limites servem para definir, né? Então, se nós não temos limite, a gente não consegue ser definido, né? A gente vira qualquer coisa, né? Tem um... E assim, uma coisa triste, por assim dizer, é que tudo isso aí, de certa forma, também é real. Sim. Tá no nosso mundo de verdade, né? Esse que é alguma coisa... Não precisamos ser imortais para tudo isso que está acontecendo realmente acontecer, né? Mas é exatamente esse, eu acho que é o ponto que a série se propõe a transmitir, né? Olha o que a gente pode ser se a gente der um passinho a mais. Um passo na direção errada e a gente caga tudo, né?
Outra coisa, conectando só um pouco em relação a essa questão, né? Tem um debate muito normal em Star Trek, né? Que é justamente a questão do teletransporte, né? De, putz, quando eu sou teletransportado, será que eu ainda sou o original? Ou alguma coisa do tipo, o cara né? é desconstruído aqui e construído... a matéria reconstrói lá do outro lado, Exatamente. né? E será que continua sendo o original? Não é o original? Não é? Esse tipo de pergunta é totalmente irrelevante nessa série, né? Nesse sentido que eu quero dizer, não importa se eu sou original ou não, né? Então, porque aqui então tá não importa para as pessoas normais, né? Para os religiosos isso é o que importa. Sim, sim. Que é uma coisa muito interessante. Falando nesse... Porque tem uma hora que o Takeshi, o corpo dele tá todo destruído lá e tal, e a irmã dele fala, não, eu vou te reencapar em outro lugar. Ele fala, não quero ser reencapado, tal, não sei o que lá. Porque depois a gente descobre que o corpo dele é de um ex-namorado da Ortega. Né? Muito legal isso. Então ele passa a querer preservar o corpo por causa dela, né? Porque ele começa a gostar dela e tal, não sei o que. E beleza. E depois tem uma hora que a Ortega... tem um assassino lá que vai lá e destrói a Ortega lá na porrada e ela vai morrer, né? Que é a hora que a gente falou que ele chega no hospital lá, no começo do episódio a gente falou que ela chega no hospital, não sei o que lá. E, enfim, aí o Takeshi usa o dinheiro do Bancroft, né? Que ele tem livre acesso ao dinheiro, né? Para o que precisar pra operação dele, pra ele descobrir quem é o assassino, né? Então ele deu dinheiro infinito pra ele, né? Então ele vai lá e usa o dinheiro do Bancroft pra pagar um braço biônico pra ela, né? E é o melhor braço possível, né? E aí ela, tipo, fica muito forte. Fica. E é muito legal. É a coisa mais legal, porque, tipo... Antes ela tava sempre com a arma, assim, né? Não sei o que lá, não sei o que. Agora, depois do braço biônico... Só no murrão. Ela só vai no murrão. E ela só bate com esse braço. Ela tá o tempo inteiro assim, não sei o que lá. Ela vai lá e pum, e dá um murrão. E o cara voa longe e tal, não sei o que. Aí ela vai se... Vai assim, né? Tipo, numa hora que ela vai brigar com a Rey lá, e a Rey vem com uma katana. Porque óbvio que é um cyberpunk, tem que ter uma katana. Porque cyberpunk vem de estilo. Não importa o que você tá fazendo, contanto que você faça com muito estilo. E ela faz como estilo, porque qual coisa mais estilosa que tem do que uma katana? Você aparece com uma katana. E ela vai lutar com a katana, e ela bate com a katana, e ela defende com o braço, assim. O braço é modo mal. E eu lembrei automaticamente daquela série de IT Crowd. Eu sempre falo dessa série, né? E tem um episódio que esqueci o nome dela. A Jen. A Jen tem que ir numa festa lá de reencontro dos amigos da faculdade e tal, não sei o que lá, um negócio assim. E tá todas as amigas e os amigos dele estão todos casados e bem de vida e tal, não sei o que. E tipo, ela é a Jen, né? Trabalha no sótão lá junto com os nerds do computador e tal, a vida dela é uma bosta, não sei o que. Então ela quer fazer bonito pros caras, né? Pra parecer. Então ela chama o Moz, né? Ô Moz, vem comigo e tal, não sei o que lá. Então aí ela fala, mas como é que eu vou me portar, tal, não sei o que, blá, blá, blá. E ela fala, não, faz assim, você tem que me elogiar o tempo inteiro. Como que eu vou te elogiar o tempo inteiro? Fala que eu sou ótima em tudo, que eu sou muito boa nisso, muito boa naquilo, só coloque características boas pra mim. Daí ele, tá bom. E aí tem uma hora que o cara vem assim, olá, prazer, meu nome é Richard. A Jen é uma pessoa muito incrível e tal, não sei o que lá, blá, 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 e ele começa sempre a falar bem e tal, não sei o que lá, e ele começa a ficar sem ideias do que ele pode elogiar, né? E aí tem uma hora que alguém fala com ele, ele fala assim, você sabia que a Jen tem um braço biônico? Então, tipo, é uma coisa legal pra cacete ter um braço biônico. Vê a Ortega, ela tem um cacete em todo mundo com o braço. É muito legal esse braço biônico dela, ela só bate com o braço agora. Inclusive tem uma hora de uma porradaria entre a Ortega e a Rey que a Ortega vai lá no Head on the Clouds, lá no servidor central, então, que os Matusaléns têm os backups das consciências e tem corpos reserva. Então, você tinha falado isso na série, mas eu não comentei isso porque estava no bloco do sem spoiler. Porque pra mim, a ideia a impressão que eu tive é que, na verdade, o Cabeça lá nas Nuvens era só aquele motel / puteiro, sei lá, alguma coisa assim, dos ricos, onde eles iam
fazer aqueles Snuff coisa. Mas também. Mas então eu pensei que fosse só isso. Não pensei que fosse um servidor. Não, Tanto é que acho que na primeira cena e tudo mais, na verdade o que ele mostra não é o Cabeça nas Nuvens, é um satélite. Um satélite normal que ele será que eu entendi? Pode ser, pega, então. que faz justamente Então podem ser duas coisas diferentes, pode ser. Eu acho então. que sim. Bom, enfim, são duas coisas diferentes. Que aí ele faz a transmissão pro... Mas os corpos da Rey estão no Cabeça nas Nuvens, Acho que sim. né? Sim. Que eles estão lá em cima e essa porradaria vai acontecer lá. Então a Ortega tá lá e aí pula uma Rey e ela dá um tirão no meio do peito dela. Aí morre. Aí pula outra e ela começa a matar um monte, né? E a Rey vai ficando brava porque ela fala, sabe quanto você me custou? Porque ela já matou uns 10 dela assim, né? Agora, nessa cena, eu queria conversar. Como que a consciência é transferida tão imediatamente, né? Tudo bem que ela tá do lado do servidor, então não tem... não só não tá do lado do servidor, como deve ter um Wi-Fi. Não tem lag, incrível né? lá. Mas, pô, ela deveria ter, tipo, pelo menos a perda de alguns segundinhos de consciência, né? Bom, tudo bem, ela sabe que ela tem que acordar e matar aquela ali, né? Então, ok, beleza, mas... Enfim, eu achei meio Justamente estranho. sobre essa cena, né? A gente falando sobre nudez, né? Só que uma cena que a nudez faz sentido. Sim. Não é uma cena que tá lá só pra pegar público, sabe? Sim. Por exemplo, todas essas cenas que aparece a irmã do... Esqueci o nome. Takeshi. A irmã do Takeshi, qual é o nome da... Rey. Tá, Rey. Lembrei. Que a Rey aparece é que ela tá nua, mas por que ela tá nua? Porque ela tá naquela coisa cultivando os clones, né? Que é diferente de como o corpo do Takeshi foi guardado, né? O corpo... Sim. Porque o Takeshi, eles abrem um saco lá, isso é uma meleca toda lá, uma gosma e tal. Então. E ele tá lá dentro. Ela não, ela sai toda sequinha, toda bonitinha e tal, não sei o que. Ela devia sair toda gosmenta também, né? Seria legal se ela tivesse gosmenta, aliás. Deveria. Que ia ter sangue, gosma, aquela gosma transparente, ia ter tudo lá no meio daquela sujeira. Ia ser mais, acho que seria mais legal, assim, mas eu acho mais perigoso pra gravar também, né? ia escorregar, bater a cabeça. Exatamente. Ela ia sair da piscina, escorregar e cair na hora, né? Cair em cima da katana e já morre, né? E ainda leva um tiro. Ainda leva um tiro. Mas é exatamente esse tipo de coisa, entendeu? É muito... Falando da filha do aliado do Takeshi. Isso. Ela tem um trauma. E finalmente, vamos falar sobre o Paul, né? Que a gente não falou sobre ele até agora. Que ele é o dono do hotel, que ele é um holograma. Ele é muito legal. Ele é o segundo personagem mais legal, né? Ele só não é o mais legal porque tem o Ortega. O Ortega é mais legal do que ele, mas ele é o segundo mais legal. Eu concordo. O Paul é o quê? O Paul, ele é o gerente do hotel e ele é um holograma. Ele é o hotel também. Ele é o hotel... Porque, assim... Ele é o holograma, mas até que ponto? Isso não é claro, né? Mas eu fiquei imaginando... Até que ponto ele não era um ser humano e ele resolveu não ter mais o corpo e o corpo dele é o hotel. Não faço ideia. Né? Ele arranjou uma maneira de, em vez de reencapar num corpo biológico, ele se reencapar nesse corpo estrutura civil. Ele é um prédio. Então... Porque ele fala várias vezes, eu sou o prédio, né? Eu sou o hotel, né? O hotel sou eu. Pelo menos a impressão que me passou é que, na verdade, ele é uma inteligência artificial. Então, dá essa impressão, né? Não é... Porque eles têm não tem origem humana. Porque eles têm como chama? Um sindicato dos hotéis ali, né? Dos caras donos de hotel, né? E tal. E, assim, o Poe, ele é a imagem do Edgar Allan Poe, né? O escritor, né? Então, tanto que o hotel chama o Corvo, né? É óbvia referência aí. Enfim, mas ele tem ele joga pôquer, né? Com os outros hotéis. Né? Então eles se encontram num mundo virtual lá, onde eles jogam pôquer e tal. E o Poe serve como... psicólogo da filha do... Eu não lembro o nome dele, do aliado do Takeshi. Porque como ela tem esse trauma e ela não tem uma versão física mais. Então ele coloca ela lá e ele cria um construto dentro do computador dele, lá dentro do hotel. E ele começa a tratá-la
Como? Dando habilidades de defesa pra ela, né? Então ele, pra usar a palavra da maneira correta e não da maneira que é constantemente utilizada hoje em dia, ele empodera a menina pra conseguir se defender, né? Ela não é mais indefesa e frágil como ela era no momento que ela sofreu o abuso. Agora ela tem poder pra se defender. Ela tem como. Então, obviamente é um cyberpunk. Então, já que a gente vai fazer isso, a gente tem que ensinar da maneira mais estilosa possível. Que ela vai aprender a atirar com as duas mãos, ela vai aprender a lutar com espada, ela vai aprender a dar pirueta, lançar faca e atirar faca e tudo quanto é lá de Se não for feito com estilo, não é cyberpunk. Como é um cyberpunk, tem que ser com estilo. Isso. E ela fica muito estilosa. Esse é o ponto. E empoderada de muito estilo, ela consegue empoderada de muito estilo, ela consegue se reestruturar como pessoa, né? Ela volta a se enxergar como alguém, né? Porque quando a pessoa passa por um trauma desse nível, a pessoa não se enxerga mais como gente, né? Ela não acha que ela tem que viver, né? E agora ela se enxerga de novo como uma pessoa, né? Quando eles estão lá no finalzinho da temporada, lá na cabeça nas nuvens, ela consegue. O Paul manda ela lá pra cima, né? E ela é encapada num corpo sintético. Que é um corpo que ela consegue moldar a própria vontade. Então ela molda o corpo com a imagem que ela tinha antes, que era a imagem dela virtual também, né? Que provavelmente era a imagem dela antes dela morrer. Sim. Antes dela perder aquela capa inicial e ficar só virtual, né? Então ela tem esse novo corpo, que é um corpo sintético, ela pode alterar a imagem do corpo a hora que ela bem entender, mas agora então ela tem uma forma física ali. Então ela volta a ter aquela imagem antiga, porque ela quer aquela imagem, e ela com muito estilo com muito estilo, katana e pirueta e mata um monte de gente, tá, não sei o que lá, blá blá blá. É uma pena que ela só aparece no finalzinho da série, porque ela é uma personagem que, assim, fisicamente ela só aparece no finalzinho da série, mas mesmo durante a série ela aparece muito pouco, né? São poucas as cenas com ela. Depois, no finalzinho, né, perguntam pra ela se ela quer uma nova... Porque a mãe que tava num corpo de homem, no final consegue ganhar um corpo de... Não sei se é o mesmo corpo que ela tinha antes, acho que é o mesmo corpo. Acho que ela tira da hipoteca lá o corpo, alguma coisa assim, e ela pega o corpo antigo dela. Acho que é isso. E aí perguntam pra ela se ela não vai querer pegar um corpo de verdade, né? Ela falou, não, eu quero esse aqui. Por que você quer esse aí? Porque esse não é de verdade. Justamente porque esse é sintético. Né? Ela ainda tem... meu corpo de verdade já não tá mais aqui. Agora tem esse aqui. Esse novo é um corpo sintético, mas esse é meu agora. Né? Eu achei legal ela não querer um corpo biológico, né? Não, eu quero esse aqui agora. Esse aqui é do bom, né? Esse aqui eu tenho a cara que eu quiser, eu dou pirueta que eu quiser. Ela toda empoderada de estilo. De estilo, né? Me fez lembrar muito uma personagem muito engraçada, que é também uma robô no Jason X. Não sei se vai... Nossa, cara, puta. Ó, a referência que eu pego. No Jason X, que tem uma robô que é super estilosa, que vai lutar contra o Jason lá, vai metralhar o Jason e tudo mais, antes dele ser reconstruído de metal, e ficar indestrutível. Essa robô é muito legal, né? Sim. E é muito legal, muito parecido, muito semelhante, né? As duas robôs. Sim. Jason. Pô, Jason, eu não esperava por essa, mas é sci-fi, então tá valendo! Então, justamente, acrescentando mais um pouco sobre justamente ela, né? A filha do cara, esqueci. Eu não sei o nome dele, eu acho que falaram uma vez só na série, eu não lembro. Então, bom, eu acho que foi meio que um processo de terapia, né? Foi uma coisa muito legal. Primeiro ela tava super traumatizada, não conseguia falar. Terapia é um processo, né? Não sei. E depois essa questão da agressividade e tudo mais foi meio que tipo soltar a tensão. Sim.
trauma que ela tinha. Muito, muito legal, né? Tudo isso. É isso, né? processo. Falamos sobre a temporada toda? Bom, tem muito mais, se quiser, tem muito mais coisa pra falar, mas no geral é essa temporada, né? Foi isso, né? Acho que sim. Só arrematando a história da Raider, irmã do Takeshi, enfim, ela fez tudo isso porque ela se tornou uma Matusalém, né? Nesses 250 anos que o Takeshi ficou dormindo no gelo, ela virou uma Matusalém, ela ficou super poderosa e ela queria o Takeshi do lado dela. Então ela... E como ela fica super poderosa? Dando Ela tem uma katana. prazer, né? Ela tem a katana, é o suficiente pra ser muito poderosa. Não, ela cria o império do sim, ela prazer, virou a cafetina do futuro. Da galáxia. Ela virou uma cafetina do futuro. Então ela propiciava todo tipo de prazer que as Para pessoas super ricaços. quisessem, E, ok, ela queria o Takeshi, aí o Bancroft como chama? Frequentava um dos puteirinhos dela. Ela conhece ele, sabe que o cara é poderoso, sabe das preferências do cara, acaba influenciando o cara pra fazer a merda, ele acaba se matando, sabendo que ele ia querer o melhor cara possível pra desvendar o mistério. Ela acaba influenciando e o Takeshi é revivido lá, né? Porque ele também é o cara que pode passar o perdão pro Takeshi, né? Porque não adianta ele ser reencapado e voltar a ser preso logo em seguida. Né? Ele precisava ganhar o perdão. Então, como o Bancroft era o cara que podia dar o perdão, ela influencia todo mundo pra ele reviver o Takeshi a pedido dele, né? Assim, né? Uma curiosidade que eu tenho nessa trama toda aí é essa negociante de arte que negociou o Takeshi, né? Que trouxe o Takeshi de volta. É a irmã dele ou não? Eu acho que é a mando dela. Não é ela. Eu acho que não. Entendi. Eu acho. Não sei. Pode ser. Eu fiquei um pouco com dúvida, sabe? Pode ser ela também, mas eu acho que não. Eu acho que não é não. Eu acho que deve ser influenciada por ela. Entendi. Quanto que você vai dar pra essa série, Tico? Eu gostei muito dessa série. Também gostei, viu? Acho que 4 no mínimo. Pelo menos pra mim. Essa série é na faixa dos 4 mesmo. Eu acho que eu vou dar 4,5? 4,5 é alto, né? Mas 4,25 eu acho que eu vou, hein? Não sei se 4,5 eu vou, mas 4,25 eu vou. Acho que eu vou 4,5. Você vai? Então 4,5, 4,25. Um comentário que é só... um comentário que você fez enquanto a gente estava almoçando e tudo mais. É justamente o quanto essa série, na qualidade gráfica, na qualidade de cenário, na qualidade de tudo, né? Ela é boa, né? Essa série é caríssima. Caríssima. E outra coisa que a gente falou aqui, normalmente as séries elas gastam muito dinheiro no começo justamente para puxar depois o público cai, né, e tudo mais, depois cai. Essa não caiu, não. E depois dá uma subidinha no final pra fechar com chave de ouro, né? Não, essa série Mas manteve um nível. Teve um nível muito alto e muito bom em todos os episódios, em todas as cenas. Sim. Cada cenário, cada... último detalhe. Tudo. A Kelchrist, a princípio, teria morrido, e no final a gente descobre que a Rey fez um backup da Kelchrist, e ela sabia onde estava. Que é o que ela tenta usar de moeda de troca ali com o Takeshi, mas o Takeshi deixa ela morrer do mesmo jeito, né? Não, vamos morrer junto. Isso porque ele tinha um backup. Ele tinha um outro ele, né? ele se encapou duplamente, ele tinha uma cópia do corpo dele, tinha 2 corpos, que é um crime fazer isso, então não sei o que lá. Mas aí tudo bem, ele deixou falar morrer. nisso, uma coisa muito legal é justamente tem um criminoso, né? Que é o cara que morre no hall de entrada do hotel. Que na verdade ele é irmão do outro, né? Que depois ele vai torturar o outro no digital, né? Que na verdade não são irmãos, né? Eles são cópias. Que depois de muito tempo vivendo separadamente, eles começam a ter identidades próprias. Mas eles eram mesmo. A fonte era a mesma, né?
Eu achei isso muito E legal. no finalzinho tem ainda uma discussão entre o Takeshi com ele mesmo, né? Olha, a gente não pode ter duas versões nossas. Qual memória a gente vai Qual que a gente vai manter, né? Ou seja, quem vai morrer. Quem vai morrer. E é legal que eles vão tirar no Joaquim Pô ali, eles são iguaizinhos, né? Então eles ficam botando a mesma coisa o tempo inteiro. Eles ficam, cacete, né? Muito legal. Então 4,5 e eu 4,25. Agora, segunda temporada tá chegando, semana que vem, com o Anthony Mackie, que é o Falcão do universo cinematográfico da Marvel. Exatamente. E o novo Capitão América. Vai ser Será com que ele. o Takeshi Kovacs vai voar? Cara, eu gosto muito dele como ator, o Anthony Mackie. Eu acho um puta ator legal. É muito legal. Acho que vai ser bacana vê-lo. Então é isso. É isso. Obrigado por nos aturar, então, por mais um episódio e mais uma série, que essa foi condensada. Nos vemos no futuro.